Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do TED de como construir sua confiança criativa e tenham compreendido como é construído o sentido de criatividade. E com isso a gente chega na primeira pergunta que vocês vão ter que responder lá no nosso ambiente digital do curso, que é: você é criativo? E uma outra pergunta que vai vir é: o que você acha, se você é criativo ou não, por quê? E o que é que você acha que lhe tornaria criativo? Então, você é criativo? Sim ou não? Por que você acha isso? E o que você acha que deveria ter para se considerar criativo? Beleza? E aí a gente entra no para você o que é criatividade. Então, encontre o erro. Qual dessas profissões não precisa ser criativo? E aí a gente tem cantor, escultor, engenharia, ator, pintor e um diretor. Então, dessas profissões, qual você acredita que não precisa muito de criatividade? Ah, eu não preciso ser tão criativo nisso. Se você disse que era o engenheiro, você errou. E você errou assim como eu errei já no passado, pessoal. Então, todas as profissões, elas precisam hoje de criatividade. Mas eu também já pensei como você. E para mim, o maior baque foi quando eu assumi uma posição de engenheiro de inovação. E entendam, engenheiro de inovação, eu era engenheiro eletricista, estava trabalhando dentro de uma empresa de eletricidade como engenheiro de inovação. E a primeira reclamação que eu recebi é porque minha apresentação não estava bonita. E aí bateu um tilt na minha cabeça. Como assim? Eu sou engenheiro, estou numa empresa de eletricidade e minha apresentação tem que ser bonita? Tem. Quando você vai trabalhar, você começa a perceber que você precisa se diferenciar das pessoas e essa diferenciação veio por meio da sua criatividade. E aí começou a bater em mim o que era criatividade. Como é que eu poderia ser criativo? E aí eu lembrei lá de um processo da parte de controle analógico, uma disciplina de engenharia, mas que serve para qualquer disciplina. Que basicamente ela diz que qualquer controle ela vem de uma referência, então é o que a gente quer atingir. Então, essa referência ela passa por um controlador que vai pegar essa referência, passar por uma função de transformação que vai jogar no processo. E antes disso, sempre existe ou há a apresentação de algum erro, que a gente chama de distúrbio. Então você tem uma referência, você tem um jeito de controlar essa referência, e sempre aparece algum errozinho da máquina, de alguma coisa, e nisso entra no processo, que geralmente é a nossa máquina. E essa máquina ela vai ter uma saída. E aí a pergunta é: essa saída é parecida com a referência que eu queria? Sim ou não? E com isso a gente faz uma realimentação para que a saída seja conforme esperado. É assim que o engenheiro aprende. E assim, na verdade, que muitas pessoas aprendem, porque isso é muito parecido com o método científico. Como é o método científico? Você tem uma expectativa, então uma premissa de verdade. Essa premissa você começa a trabalhar, você começa a elaborar a sua teoria. Essa teoria, ela tem alguns erros por conta da vida, e com essa teoria e com esses erros, você vai testar esse processo através de um método ou de uma experimentação. E com isso você tem uma saída. E a gente sempre pergunta: a saída era conforme o esperado? Sim ou não? Se sim, ótimo, a gente terminou uma pesquisa científica. Se não, a gente realimenta e começa todo o processo de novo. Então é assim que a gente aprende. É assim que, na verdade, o engenheiro principalmente aprende. Então a gente sempre tem uma referência, a gente sempre consegue controlar tudo, sempre vai aparecer erros, isso vai passar por um processo que vai ter uma saída. E a gente sempre precisa analisar se essa saída é próximo do que a gente queria. Beleza? E como foi que eu ressignifiquei isso para começar a trabalhar com criatividade? Então eu tenho uma referência, que é minha bagagem, o que é que eu acho que deveria ser. Eu tenho o meu pensamento, então eu pego aquelas referências, jogo na minha cabeça. Eu vou ter um jeito de pensar, eu vou ter um jeito de falar, eu vou ter um jeito de agir. Apesar de tudo que eu puder fazer aqui, eu vou sempre ter distúrbios e vou ter erros e vou ter alguma coisa entrando nesse meu jeito de pensar. E com isso, eu vou jogar o jogo da vida. Eu vou jogar aquilo que precisa ser realizado. E nisso a gente sempre tem um resultado. A gente sempre tem uma saída. E essa saída, sempre a gente passa por um processo de feedback para ver se era como a gente queria. E se não, começar a realimentar. Professor, isso não tem nada de criatividade. Pessoal, basicamente, o segredo da criatividade, para mim e para muitos pensadores, é isso. Porque a criatividade, ela não é algo assim espontâneo, nativo e que veio de Deus.
E a gente vai discutir muito sobre isso, que são os mitos da criatividade. Na verdade, a criatividade é um processo. É um processo de produção que você envolve ter uma referência, então quanto mais bagagem, ter um jeito de pensar, ter a experimentação, que vai ter suas saídas, e aí sempre está realimentando para você ter um processo de melhoria contínua. E aí tem um grande problema que a gente tem uma dificuldade de separar imaginação, criatividade e inovação. Para muitas pessoas isso é a mesma coisa. Só que a gente tem que a imaginação é o ato da gente imaginar. Então nós nascemos com isso. Então nós somos seres imaginativos. Nós imaginamos diversas ocasiões e diversas situações. Quando essa imaginação é aplicada para resolver um problema, a gente tem a criatividade. Então a criatividade, ela é a imaginação resolvendo problemas. E o que é inovação, professor? Na verdade, é quando essa criatividade gera nota fiscal. Isso é uma frase do Silvio Meira, que eu gosto muito. Então, inovação é a criatividade que gerou nota fiscal. Então, imaginação, todo mundo tem. Quando essa imaginação ela é aplicada de forma objetiva e estruturada para resolver o problema, a gente tem a criatividade. E quando essa criatividade, essa resolução de problema gera dinheiro, a gente tem inovação. E quando a gente vai para os dicionários, a gente vê o que é criatividade. Então é inventabilidade, inteligência, talento, nato ou adquirido. Isso aqui é muito importante, pessoal. Estudos mostram que a criatividade, cerca de 30 a 40%, ela é nata. Só que os outros 60% elas são adquiridas. Então, sim, todos nós podemos ser criativos. Então, ela é uma inteligência ou um talento adquirido para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico ou esportivo. E aí a gente começa, através da definição do dicionário, quebrar alguns estigmas. A gente pode ser inovador tanto no campo artístico, que geralmente é onde está mais ligado à inovação, pelo menos na imaginação das pessoas. A criatividade, ela está só no campo artístico, mas ela também pode estar no campo científico, no campo esportivo, e aí entra o principal diferencial, no campo do trabalho. Então, experiências criativas, elas são disruptivas em qualquer área. Tem um caso muito interessante que é crianças que geralmente, cerca de 80% das crianças eram dopadas para passar por exames de ressonância magnética. E através da criatividade, um cara da GE bolou uma ideia de pintar toda a máquina de ressonância magnética de forma que fosse um navio, uma nave espacial, e ele criou uma história, uma jornada de experiência para as crianças, de forma que de 80% que eram dopadas para passar por uma ressonância magnética, esse número caiu para 30%. E ele disse que o maior diferencial foi que durante o teste, muitas crianças saíam perguntando aos pais quando é que podiam voltar. Na verdade, aquilo não era uma coisa mais sacrificante, era uma coisa prazerosa para elas. Então, até no campo da saúde, em diversos campos, na engenharia, jornalismo, em todos os campos, a criatividade hoje é um diferencial marcante. E além disso, um outro dicionário tem que criatividade é a capacidade de criar ou inventar, engenho, engenhosidade, inventiva. Então, aí é onde a gente vê que o engenheiro, o enfermeiro, ou qualquer que seja a profissão, ele precisa de uma capacidade de criatividade. Até porque criatividade, para mim, é a capacidade de resolver problemas de forma não convencional. Então, se você resolve um problema de forma não convencional, você é criativo. Então, a criatividade é a habilidade de encontrar soluções não padrões para problemas que todo mundo tem uma solução meia-boca. Sabe aquele problema que todo mundo já diz, eu já sei, é assim, e essa solução é meia-boca, mas ninguém está disposto a pensar em algo diferente? E se você trouxer um repertório de diversas outras situações e trouxer esse repertório para dentro de dessa situação do problema, então você adquiriu referências fora da situação e trouxe uma solução para este problema, e uma solução que não seja meia boca, você é extremamente criativo, pessoal. E aí, por que a criatividade ela é tão necessária hoje, ela é tão debatida?
Porque aí quando a gente analisa esse gráfico aqui, pessoal, esse gráfico ele diz muito sobre criatividade, sobre a importância da criatividade. Então no eixo a gente tem um tempo e no outro eixo a gente tem as mudanças. E aí a gente tem um eixo das pessoas, como é que as pessoas pensam e evoluem. E aí o jeito da gente pensar é um jeito linear. Já a tecnologia, como a gente já viu em alguns slides, ele tem uma característica exponencial. E qual o problema disso? Até um dado momento da história, e muitos dizem que nós estamos muito próximo desse momento, ou já estamos nesse momento, até esse momento a humanidade ela tinha uma capacidade de mudança maior do que a tecnologia. Então a gente olhava para trás e conseguia ver onde é que estava a tecnologia e projetar ela para frente. Então a gente sempre estava um pouco à frente da tecnologia. Então, olhando para trás, a gente tinha a resolução de problemas, basicamente. E aí a gente tem o que a gente chamava de eficiência. A gente é eficiente porque a gente resolve problema rápido. Então, beleza. A gente é eficiente porque as respostas do passado, as perguntas do passado me dão as respostas para o futuro. Então, as perguntas do passado me dão as respostas para o futuro. Qual o grande problema? A gente está vivendo muito próximo desse ponto. E a partir desse momento, pessoal, a tecnologia ela avançou muito mais do que a humanidade. Então, quando a gente olha para o passado, não tem nada. A gente não tem referência. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente perde o domínio das coisas. Isso aqui foi muito acelerado devido à pandemia do coronavírus. Então, essa curva tecnológica que estava aqui, ela subiu muito mais rapidamente do que ela deveria subir. Então, a gente, como a gente já discutiu na aula 1, muitas mudanças foram impulsionadas e muitas vieram para ficar. E a partir de agora, a gente olha para o passado e não tem mais resposta. Então, a gente vai ter que, na verdade, juntar diversas perguntas do passado, de diversas áreas, para tentar achar uma possível resposta para o futuro que tem uma probabilidade gigante de estar errada. E esse é o problema. E se a gente não fizer isso, a probabilidade de estar errado é ainda maior. Então a criatividade ela se destaca nesse momento, que é aquela arte de você pegar todo um histórico de convivência, de experiências, de diversas áreas, para atacar um problema numa área que o pessoal não teve essa vivência. E para a gente começar a falar de criatividade, a gente precisa, antes disso, falar de alguns mitos. Então, qual desses mitos você acredita? Então, vai estar lá na nossa plataforma do curso a pergunta: você acredita que a criatividade é um dom divino? Deus abençoe aquela pessoa, vá lá ser criativo, ilumine a terra com sua criatividade ou com o seu dom. Então, muita gente acredita que a criatividade é um dom divino. Outras pessoas acreditam que a criatividade ela é um ato de criação. Então, é um gênio, a pessoa é um gênio e tem a capacidade de criar do nada alguma teoria. Outros acham que criatividade é só para artistas. Então, não, eu não sou criativo porque eu não sei dançar, eu não sei cantar. Tá, mas você pode ser criativo em diversas outras áreas da sua vida. E por fim, muitos acreditam que a criatividade é um acaso. Ele acontece no famoso Eureka, né? Tive um insight maravilhoso da minha vida que veio de não sei onde e vai resolver todos os problemas do mundo. E aí, qual desses mitos você acredita sobre criatividade? Você acha que criatividade é um dom? Você acha que criatividade ele vem de gênios que têm uma capacidade de criar algo novo? Segundo, você acha que criatividade é só para artistas? E quarto, você acha que criatividade ela vem do acaso? Vem do nada? Então, respondam essa pergunta lá na nossa plataforma, por favor. E aí a gente vai conversar mais um pouco sobre esses mitos. E a gente tem um mito do dom divino, né? Então, a criatividade é um dom e, de certeza, eu não tenho esse dom. Eu não nasci criativo. E eu pensei muito tempo assim, pessoal. Eu sou engenheiro, eu vou para a engenharia, porque engenharia 2 mais 2 são 4 e pronto. E aí, quando a gente vai trabalhar no mercado de trabalho, lidar com pessoas, lidar com problemas que não têm essas respostas perfeitamente corretas, a gente vê o quanto a gente se enganou. O quanto a gente, em engenharia, muitas vezes acha que o mundo é muito analítico. E ele não é. A parte analítica ela nos ajuda muito a resolver problemas. Mas tem hora que a gente precisa sair um pouquinho daquela lógica. Então, ser criativo, ele é um processo de mudança. Ele passa por um processo de, primeiro, se acreditar que é criativo. Porque na hora que você acredita, você vai buscar a melhoria naquilo.
O segundo é que depois que você acredita, ele é um processo de melhoria contínua. Então, sempre você está buscando melhorar, sempre você está buscando trazer insights de outra área, sempre você está buscando estar vivenciando experiência que no futuro pode conectar os pontos. Vocês se lembram daquele vídeo do Jobs, do Steve Jobs, que ele falava sobre conectar os pontos. Uma aula de caligrafia ajudou ele lá na frente a criar um Mac, a fazer um diferencial quando ele fundou a Apple. E por fim, o homem criativo não é um homem comum no qual se acrescentou algo. Na verdade, o homem criativo comum do qual nada se tirou. Então, basicamente, a gente tem essa frase do Maslow que a criatividade ela vem com a gente. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. O quanto crianças elas são criativas. O quanto crianças elas conseguem achar soluções de não convencionais para os problemas. Beleza que esses problemas às vezes não são os problemas que nós temos. Mas para os problemas delas, elas acham soluções criativas. E a pergunta que a gente faz é: por que a criança que é criativa, ela é questionadora, ela não aceita a primeira resposta, se torna um adulto que perde essas características? Em que momento da história a gente perdeu essa arte de fazer perguntas, de pensar diferente e de tentar coisas diferentes? Então, o Abraham ele fala isso, que o homem criativo não é aquele homem comum que se acrescentou algo. É um homem comum que nada se tirou. Porque há muitas teorias que, na verdade, a gente nasce criativo e vai perdendo essa capacidade devido a muitas coisas. E a gente vai discutir muito sobre isso nessa aula. A outra é que a criatividade ela é um dom também que vem da criação de gênios, então, que ele cria. Então, a criatividade é uma arte de criar coisas novas, originais, inéditas. Então, tudo tem que ser inédito. E aí tem a frase assim, marcante do Chacrinha, que é nada se cria, tudo se copia. Que já foi copiada do Lavoisier, né? Que nada se cria, tudo se transforma. Então, vocês vão ver lá no remix que como a criatividade, na verdade, é uma combinação de várias ideias. Então, ninguém cria nada do zero. Então, tudo é criado e concebido a partir de experiências vividas e da combinação dessas experiências vividas. E aí onde a gente vai chegar mais na frente, principalmente na aula 2 de hoje, dessa semana, que quais são os bloqueios que nós temos que não permitem que nós desenvolvamos nossa criatividade. E um deles é essa, é a falta de experiência em outras áreas, além da que a gente vive ou da que a gente trabalha. Outra também é que a criatividade é um dom artístico. Então, criatividade é coisa de artista, publicitário, inventor. Ou dificuldades, oportunidades, desafios e necessidades. Então, a criatividade, e aí quando a gente entra nisso, a criatividade, na verdade, ela vem da necessidade. A necessidade, ela é a mãe da criatividade. Então, como eu disse, a criatividade é a capacidade de resolver problemas de formas não convencionais. E aí a gente vê o quanto nós nos tornamos criativos nessa época de pandemia, devido à dificuldade, oportunidade, desafio e necessidade. O quanto coisas que nunca tenham sido testadas ou pensadas foram estruturadas agora nessa época de pandemia. Então, quando a gente fala sobre esse mito do artista, a gente também fala o quanto é importante esse processo de aprender, desaprender e reaprender. Por quê, pessoal? Muitas vezes a gente fica nesse framework de tipo, eu só sou isso, eu sou especialista nisso, eu me formei nisso. E tem diversas necessidades e dificuldades que ela vem de outras coisas. E aí o Machado de Assis diz que esqueceram a necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o que foi escrito. Então, o quanto vocês também podem desaprender para poder reaprender novamente. Porque o processo de criatividade vem muito disso, da gente não ter dogmas, não ter mitos, de que uma coisa é certa, de que tudo pode ser testado. E a gente vai falar muito disso quando estiver no processo de desenvolvimento da criatividade. Então, quando a gente fala, por último, que criatividade é um acaso, ele é um dom divino que surge do nada. Então, criatividade é algo espontâneo,
que surge do nada. E aí a gente pega as histórias das pessoas que foram mais criativas na humanidade. A gente pega a história de Leonardo da Vinci, de Pablo Picasso, de outros tantos inventores ou pintores ou artistas. E no caso do Pablo Picasso, a gente tem que, segundo o Guinness, o pintor, o Pablo Picasso, assinou 13.500 obras. Só 13.500 obras. Telas, na verdade. Além de 1.000 gravuras, 34.000 ilustrações e 300 esculturas, ao longo de 80 anos de sua carreira. A primeira pintura do Pablo Picasso foi aos 8 anos. Então, a primeira pintura dele não era uma arte, não era uma coisa de vanguarda, mas já era a primeira pintura. Então ele foi aprimorando o seu processo criativo. Se a gente pegar também Leonardo da Vinci, o número de obras que ele tem são quase que incontáveis. Então, o processo de criação, ele vem muito dessa imersão e da repetição. Ele é um processo. Ele é um processo de melhoria contínua. E quando a gente pega um livro muito interessante chamado DNA do Inovador, dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura, a gente tem que os 5 elementos de criatividade são a capacidade de associação, o quanto a gente é capaz de associar coisas que muitas vezes não são associáveis, o questionamento. Então, se questionar sempre se a resposta certa é aquela resposta mesmo, se a primeira resposta que a gente achou é a melhor resposta. Uma coisa que a gente vai trabalhar é quem disse. Então, há estudos, exemplo, o cérebro humano, por muito tempo, se tratou que ele tinha 100 bilhões de neurônios. Até que uma pesquisadora brasileira perguntou quem disse isso. Ela quis fundamentar uma pesquisa. E notou que esse número foi dito por alguém, nunca foi publicado, nunca foi pesquisado. E quando ela fez a pesquisa, ela se debruçou sobre isso e se propôs a fazer um processo científico para estimar o número de neurônios. Ela notou que a gente tinha 14 bilhões a menos. Então, o quanto desses dogmas de verdade a gente está assumindo como verdade para poder termos um processo construtivo e criativo. Outra observação, o quanto a gente consegue observar coisas diferentes, passando pelo network, o quanto a gente está conectado com outras pessoas e principalmente o quanto a gente está conectado com pessoas que não são do nosso círculozinho, o quanto a gente está se expondo a coisas diferentes. E por fim, a experimentação. O quanto a gente está aceitando experimentar, testar, falhar, ter o fracasso. Como eu já disse a vocês, fracasso não é fracasso, na verdade ele é um resultado. Então, é o resultado de uma experimentação. E a gente vai trabalhar mais na frente o quanto essa mudança de mentalidade do fracasso ela é presente no Vale do Silício e fez com que o Vale do Silício seja o Vale do Silício. Então, o mito do acaso ele é muito quebrado pelo e se? E se a gente testar isso? E se isso não for verdade? E se? Isso é muito presente nas crianças. O questionamento. Então, uma das coisas que a gente tem que quebrar para começar a ter criatividade é quebrar esses mitos. Então, como vocês já perceberam, crescer é um processo de coragem e autodesafio. E aí, qual a crença você quer quebrar, começar a quebrar hoje? Dentro desses mitos, qual você acha que pode quebrar hoje e começar a trabalhar nele? Então, isso vai ser pergunta lá na nossa plataforma do curso. Então, respondam lá quais desses 4 mitos você acha que tem que começar a quebrar hoje para se tornar mais criativo. E aí a gente tem uma frase do Murilo Gun, que tem um curso maravilhoso sobre criatividade. Ele estava de graça, eu ainda não sei se ainda está, mas durante a pandemia ele liberou esse curso dele de graça. Ele diz que criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de estudo e treino, e cuja utilidade é resolver problemas através de combinação de ideias e seguindo as etapas do processo criativo. Então, ele não é um dom, ele não é um acaso, ele não é só para artistas ou gênios. Então, ele é um processo construído através de etapas de um processo criativo e principalmente de combinação. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o como posso ser criativo. Então, como é que agora, entendendo que existiam 4 mitos, que um desses mitos eu vou começar a tentar quebrar na minha cabeça para eu me considerar mais criativo, como é que eu consigo ser mais criativo?
E aí eu retorno àquele framework que a gente falou, que basicamente a gente precisa melhorar todas as etapas aqui. Então a gente precisa aumentar nosso repertório de ideias, a gente precisa melhorar o nosso jeito de pensar, a gente precisa melhorar o jeito que analisamos nossas entregas, então a gente precisa analisar os nossos próprios feedbacks, e a gente também precisa analisar e melhorar nossas entregas. Então, melhorando referências, pensamentos, feedbacks e saídas do processo, a gente consegue se tornar mais criativo. Então, pessoal, dentro daqueles quatro, repertório, pensamento, saída e feedback, como é que a gente consegue melhorar? No repertório, a gente tem dois processos de melhoria. A necessidade de ser especialista, o quanto a gente tem como isso, como premissa, isso bloqueia a nossa criatividade, e o tradicionalismo. No jeito de pensar, a gente pode melhorar como a gente pensa que tudo tem uma resposta correta, que tudo tem uma resposta correta. O outro é que trabalho é trabalho, lazer é lazer, que essas coisas não podem se misturar. Quando a gente analisa as saídas, a gente tem duas coisas que a gente pode melhorar. Uma, a obrigação de ser adulto. Então, sabe quando alguém bate na mesa e diz, ó, acabou a brincadeira e chegou a hora do trabalho? Essa é a hora que muitas vezes a criatividade ela é morta. Porque a gente não tem a predisposição de dar ideias absurdas. E depois, o cadê a lógica? Cadê a lógica nisso? Cadê? Muitas vezes as coisas não têm muita lógica. E a gente vai discutir muito sobre isso. E por fim, na parte do feedback, a gente tem outras duas coisas para trabalhar. O que é, você pode não ter sucesso. Sabe aquele medo, tipo, eu posso fracassar, isso não vai dar certo. Isso bloqueia muito a gente de tentar coisas novas. E por fim, é o eu não tenho tempo. Professor, não tenho tempo para isso não. Quando começar as aulas do IF, morreu todo esse curso, porque acabou-se o meu tempo. E aí a gente vai falar muito sobre essa gestão de tempo e como ela é importante para a criatividade. A gente já falou um pouco dela lá na parte de produtividade e propósito, mas a gente vai resgatar algumas coisas aqui e mostrar o quanto ela influencia na criatividade. E com isso a gente chega quase no final, que é, você é criativo? E aí eu quero que você responda de novo. Você é criativo? Se não, por quê? E o que você precisa para melhorar a criatividade? Você entendendo agora que a criatividade não é só coisa de artista, não é um dom divino, ele não é coisa de gênio e ele também não acontece por acaso. E aí eu queria saber, você é criativo? Você consegue pensar consegue pensar em soluções diferentes para onde todo mundo tem uma solução meia boca? E aí lembrando, pessoal, vaca não dá leite. É, não tem como a gente melhorar se não for um processo de esforço. E que não existe fracasso e apenas resultados. E mais uma vez eu peço a vocês, vamos interagir mais, porque o processo de aprendizagem e o processo de criatividade, ele vem através de conversas, de debate e de colocar em prática. Então, respire e não pira. Na próxima aula a gente vai trabalhar muito sobre como melhorar a criatividade. Nessa aula a gente trabalhou sobre bloqueios, sobre como esses mitos atrapalham a nossa concepção se somos criativos ou não. E na próxima a gente vai muito sobre o processo de como se tornar mais criativo. Mas antes disso, eu quero que vocês assistam o TED Abrace o Remix, para vocês verem como os maiores sucessos vêm através da combinação de coisas já existentes. Então espero vocês e até mais. Tem que ser ditado.